paz, amados. A palavra do nosso Deus diz: hoje nós conhecemos a Deus em partes. O vemos como quem vê através de um espelho. Não temos uma visão nítida no 100%, mas um dia, quando Ele se manifestar, nos manifestaremos com Ele, seremos glorificados, teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Como Ele é, seremos. Eu quero compartilhar uma breve meditação sobre algumas características do corpo glorificado. Primeira característica: o corpo glorificado será imortal. Jamais sofrerá o dano da segunda morte. Assim como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou pelo poder de Deus e jamais morrerá, a morte não tem poder sobre ele. Ele é o primeiro a ter um corpo glorificado. Nós também teremos o corpo imortal. Hoje nós sofremos com a morte. Perdemos pessoas a quem amamos e, como temos a eternidade dentro de nós, não aceitamos, sofremos, sentimos a perda, a ausência, mas na Nova Jerusalém não há cemitério, porque aqueles que lá estarão terão corpos imortais, que jamais sofrerão o dano da segunda morte. Segunda característica do corpo glorificado: não estará sujeito ao tempo e ao espaço. Vou explicar. Filipe pregou ao eunuco, servo do rei, e anunciou Jesus e sua obra redentora. O eunuco creu, Filipe o batizou. E a Bíblia diz que quando eles estavam saindo das águas, Filipe foi transladado pelo Espírito do Senhor e transportado a uma região chamada Azoto, que fica cerca de 63 quilômetros de distância. Num abrir e piscar de olhos, ele desapareceu de um local e foi transportado para o outro. Então, o corpo glorificado, embora seja material, físico, também será espiritual e terá capacidade de fazer coisas que hoje são impossíveis. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Vou dar outro exemplo. O Senhor Jesus, após vencer a cruz e a morte, se encontrou com 2 de seus discípulos que caminhavam de Jerusalém para uma pequena aldeia chamada Emaús, distante cerca de 11 quilômetros. Jesus lhes pregou
a palavra desde os profetas, mas sem se revelar. Eles estavam tristes, pensando que o Senhor Jesus havia morrido e lhes deixado órfãos. Mas quando Jesus entrou na sua casa, se pôs à mesa junto deles e partiu o pão, dando graças a Deus o Pai, a Bíblia diz que caíram dos olhos daqueles 2 discípulos como que escamas que os impediam de ver. E eles perceberam que era o Senhor Jesus que estava junto deles. E naquele momento o Senhor desapareceu diante dele. Ele estava fisicamente, mas se teletransportou. E ele apareceu imediatamente em Jerusalém, na casa de João Marcos, filho de Maria, primo de Barnabé, aonde a igreja estava reunida, de portas fechadas, porque temiam a perseguição dos judeus. E Jesus apareceu ali aonde eles estavam. Ele passou através das paredes e se materializou. E para que eles não ficassem com medo, pensando se tratar de um fantasma, de um espírito, ele disse: olhem, toquem as marcas em minhas mãos. Vocês têm algo para comer? Então eles viram que era o Senhor Jesus ressurreto e se alegraram. Então o corpo glorificado que nós receberemos ao toque da última trombeta, num abrir e piscar de olhos, será um corpo glorioso. Os mortos ressuscitarão já com esse corpo glorificado, e nós, os que estivermos vivos, o receberemos ante a última trombeta, em um abrir e piscar de olhos, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ali do versículo 51 ao 57. Ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque é necessário que o corpo mortal se revista da imortalidade e o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quando o corpo que é mortal se revestir da imortalidade e o corpo que é corruptível, que fica doente, que apodrece, que é tentado, se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Cadê, ó morte, a tua vitória? Cadê, ó morte, o teu poder de ferir? Pois damos graças a Deus por Cristo Jesus, que cumpriu a lei e venceu a morte. Paulo também diz à igreja em Tessalônica, em Tessalonicenses 4, ali do versículo 15 ao 17, de forma alguma nós, os que estivermos vivos, precederemos os que dormem, os que já partiram no Senhor. Antes, os que partiram no Senhor, ao toque da última trombeta, ressuscitarão primeiro, e depois nós,
os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Então você vê que o corpo glorificado também poderá voar. Jesus subiu aos céus e Ele foi voando. Nós estaremos, a partir da glorificação, no arrebatamento e primeira ressurreição, num abrir e piscar de olhos, nós estaremos com Cristo, com os santos, com os anjos, entre as nuvens, e a força da gravidade, que atrai tudo para a terra. Você joga algo para cima, o que você jogou sobe, e pelo poder da gravidade é lançado novamente à terra. Nós não estaremos sujeitos às leis naturais que regem esse mundo. Então, a pessoa vai poder se teletransportar, voar, não vai estar sujeita à morte. A palavra diz em Apocalipse 20, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre ele não haverá o dano da segunda morte, e reinará com Cristo 1000 anos. Isso no reino messiânico. Depois estaremos também reinando por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Outra característica do corpo glorificado é que ele será belo, perfeito. Hoje, se a pessoa tem algum defeito, alguma debilidade, se ela tem a falta de algum órgão, se ela tem defeitos físicos de nascença ou por acidente, o corpo glorificado será perfeito. Seremos perfeitamente belos. Não haverá nenhuma pessoa glorificada feia, porque tudo que faz o nosso Deus é belo. Então, teremos corpos assimetricamente perfeitos. Não terá pessoa cega, paralítica, coxa, não terá pessoa com problema de visão, com a orelhinha de abano, com sobrepeso ou muito magra. Nós teremos as mesmas características físicas, mas aperfeiçoadas. Nós manteremos a mesma forma, traços que poderão nos identificar, mas só que será aperfeiçoado. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam a perfeição. Eles eram perfeitos. A partir de Adão e Eva, o gênio humano foi prejudicado. Você vê que você tem um lado do rosto diferente do outro. Tem pessoa que até brinca quando vai tirar foto. Não, tira desse lado, desse ângulo, porque esse lado é mais bonito. Isso é consequência do pecado original. Mas quando formos glorificados, nós seremos perfeitos. Teremos o peso perfeito, a altura perfeita, os traços perfeitos. Não haverá corpo debilitado e nem mesmo calvície. Jesus disse que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados e nenhum se perderá. Então você vai se olhar e vai ser perfeito. Você vai ser feliz com o teu corpo. Um corpo glorificado, belo, perfeito. Outra coisa, outra característica do corpo glorificado é que nós teremos uma plena unidade em corpo, alma e espírito. E nós teremos, além de 100% da nossa capacidade mental, a nossa capacidade de inteligência, de aprender, de criar, que hoje
já nos permite fazer coisas maravilhosas. O homem cria coisas maravilhosas. A ciência está aí para mostrar, mas o corpo glorificado será ampliado a capacidade do homem aprender, criar, servir e adorar a Deus. Então, nós teremos uma capacidade intelectual incomparável com a que nós temos hoje. A pessoa mais inteligente que viveu aqui na Terra, que a Bíblia diz ter sido Salomão, não se compara com o mais humilde dos salvos quando esse estiver no corpo glorificado. Na sua capacidade, faremos coisas extraordinárias, inimagináveis. E o nosso corpo, a nossa alma, terá o fruto do Espírito de forma permanente, constante e total. Hoje nós desfrutamos o fruto do Espírito descrito em Gálatas, capítulo 5, a partir ali do versículo 17, paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Mas não é algo perfeito. Tem momentos que você perde a paz, tem momentos que você perde a alegria, o domínio próprio, tem momentos que você é dominado pela ira, você altera o tom de voz, você retribui o mal, embora depois você se arrependa e seja perdoado. Mas após sermos glorificados, a nossa natureza adâmica, que nos leva a sofrer tentação, será aniquilada. Hoje ela existe e precisa ser subjugada a cada dia dentro de nós. Vivemos uma batalha a cada dia. Paulo disse: a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Mesmo salvos, mesmo nascidos de novo, nós precisamos refrear todos os dias a natureza humana. Se nós dermos brecha, nós acabamos praticando as obras da carne. Mas após a glorificação, a natureza adâmica será extinguida, aniquilada, e não haverá a menor possibilidade de pecarmos. Não sentiremos atração pelo pecado. O nosso corpo, os nossos membros, que hoje se inclinam ao pecado, aos prazeres pecaminosos que o mundo oferece, não terá essa fraqueza. Então seremos perfeitamente santos na nossa mente, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. E teremos perfeita paz, perfeita alegria. Não teremos depressão, crise de ansiedade. Não haverão pessoas bipolar, com problemas mentais. Seremos perfeitos. É algo inimaginável. As amizades que hoje perdemos por falhas, ou das pessoas ou nossas, porque também erramos, elas serão perfeitas. E pessoas que você conhece hoje, você conhecerá na eternidade. Jesus, quando ressuscitou, conheceu os apóstolos. Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, conheceram Moisés e Elias. Então, nós vamos manter a memória. O que acontece, que a Bíblia diz que não haverá memória das coisas passadas, é que não haverá
tristeza. Por exemplo, se você lembrar de alguém que você amou durante a vida terrena, e essa pessoa não foi salva, você não vai ficar triste e depressivo, porque você terá a plena convicção de que Deus executou a mais perfeita justiça. Você será desligado, de certa forma, de sentimentos carnais, humanos, adâmicos que hoje você tem, que você sente. Outra característica do corpo glorificado, ele não terá atração sexual e nem a necessidade de sexo. As mulheres não casarão com os homens e não engravidarão, não haverão crianças nascendo quando nós estivermos na eternidade. Então, não haverá sexo e tampouco casamento. Jesus disse que nós seremos nesse ponto semelhante aos anjos. Não teremos essa necessidade e tampouco seremos tentados. Então, que essa breve reflexão possa motivar você a buscar ao Senhor, a se firmar no Senhor, a se guardar dos pratos de lentilha que o mundo oferece e a perseverar, porque os sinais estão aí, estão nos mostrando que a qualquer momento o Rei da Glória poderá romper entre as nuvens dos céus com miríades de milhares de anjos, e ante o toque da última trombeta haverá a primeira ressurreição, que será simultânea ao arrebatamento. Que você esteja entre aqueles que serão levados e glorificados a estar para sempre com o Senhor. Eu estou encerrando o vídeo para não ficar muito longo. Peço que você curta, comente, compartilhe. Eu tenho 2 playlists, uma sobre arrebatamento e tribulação, outra sobre Apocalipse no meu canal. Apoie o canal, isso nos incentiva e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.